Nós estamos agora em Breaking News aqui na CNN. O assunto é Banco Master. Ele, Jonas Maia e Théo Cury estão aqui com a gente. Tem apuração de última hora, trazendo para você todos os detalhes de que a defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro entregou à Polícia Federal e à PGR a proposta de delação premiada de Vorcaro. Quero começar aqui com ele, Jonas. Conte pra gente, Jonas, o que você apurou sobre a entrega dessas informações àqueles responsáveis pela delação? Jairo, depois de 1 mês e meio de levantamento dessas informações para a defesa agrupar tudo em anexos, essa proposta foi entregue à apuração com o Théo Cury em um pendrive na Polícia Federal, na sede da Polícia Federal aqui em Brasília e também na sede da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, que é a responsável por uma eventual ação penal caso o processo avance. E nesse pendrive, o item ali eletrônico que foi entregue à equipe de investigação, tem a proposta de delação premiada com os anexos divididos já em personagens. A Débora Bergamasco, inclusive, âncora do 360, antecipou também como é que são esses anexos, os personagens, e há mais informações também sobre o conteúdo que deve ter essa delação premiada, Jairo. Nesse momento, o que já se tem de informação apurada pela CNN é que nessa proposta de delação, ainda não se pode chamar de delação premiada, mas sim uma proposta, porque ainda vai ser analisado, é que tem narrativas e encontros, viagens e festas com políticos da esquerda, da direita, mas principalmente do centro. Todos estão dentro dessa proposta, segundo pessoas com acesso a esse conteúdo. E o que vem a partir de agora com essa entrega? Análise da investigação. PF e PGR se debruçam em cima desse conteúdo, desses anexos, para saber se há, de fato, algo novo que foi entregue pelo Daniel Vorcaro ou se tudo já está dentro da investigação. A partir dessa análise minuciosa, com um apoio em conjunto com a PGR e a Polícia Federal, é que a PF pode começar a marcar os depoimentos. E essa análise, já trazendo também um outro ponto importante, ela pode demorar mais de 2 meses, segundo alguns investigadores da Polícia Federal com quem conversamos. Mas a notícia de momento é: proposta entregue. Começa-se agora uma análise, inclusive já começou essa análise, segundo a Polícia Federal, para, após uma análise preliminar, saber se há elementos novos para começar uma tomada de depoimentos. Porque na colaboração premiada, importante explicar isso também, o colaborador, que ele já assinou um termo de confidencialidade, mas ainda não assinou uma delação premiada propriamente dita, ele tem que ir à Polícia Federal e à PGR sempre que a investigação tiver alguma dúvida. Ele se coloca à disposição até o fim do processo para colaborar com novas informações ou tirar dúvidas. Datas, horários, nomes, onde foi, quando foi, o que foi falado. Então, a partir de agora, com essa entrega da proposta, começa-se o segundo passo, que é análise. 1 mês e meio depois, então, de fato, agora essa entrega. Ele continua preso, inclusive, na Superintendência da Polícia Federal na Asa Sul de Brasília. Jairo. Muito bem. Théo Cury, a gente tem muitos aspectos para entender do que pode acontecer daqui para frente em relação à delação. Eu vejo aqui que no texto de vocês, antes da gente dar sequência dos próximos passos, vocês falam sobre a não presença de candidatos à presidência da República. É isso que consta no texto, que os atuais candidatos não constam na relação de Daniel Vorcaro, é isso? Essa apuração que o Eli Jonas Maia já tinha trazido com a Débora Bergamasco, se eu não me engano, publicaram ontem, né, Eli Jonas, sobre alguns dos principais pontos que devem constar. O que a gente tem nesse momento, e aí é um ponto importante, essa proposta de delação que Eli Jonas e eu apuramos, que foi entregue já à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal, a proposta de delação ela não tem ainda documentos, ela não tem ainda depoimentos. Isso é uma fase posterior. Nesse momento, o que existe é uma descrição, que é considerada o termo que foi passado, descrição sumária, dos anexos. Então, o que vai constar em cada um dos anexos dessa delação. Não há também um detalhamento de quantos são anexos, quantos são esses anexos, qual o tamanho dessa delação. O Eli Jonas e a Débora Bergamasco trouxeram a informação do raio de alcance de parlamentares
em especial da direita, da esquerda, mas em especial do centro do espectro político, mas nesse momento que existe uma descrição do que ele pode contar. Com base no que ele pode contar, os delegados e os subprocuradores e procuradores responsáveis por conduzir essa delação pelo Estado brasileiro vão entender o que há de novo e o que pode corroborar as provas que já existem. Esse é um ponto importante porque a gente está falando de uma delação premiada um pouco atípica. Atípica porque a gente está vendo duas instituições conduzirem. Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, algo considerado inédito. Normalmente é ou com a Polícia Federal ou com a Procuradoria-Geral da República. Há uma parceria de duas instituições que, historicamente, tem uma série de desgastes e de embates para ver quem que vai protagonizar uma delação premiada. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, é uma investigação, é uma delação que vai ser feita por um suposto líder de organização criminosa. O que não é comum, normalmente é alguém abaixo na hierarquia que delata o chefe da hierarquia. Então, pegar um exemplo recente, a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ele chefiou a ajudância de ordens do governo de Bolsonaro, delatou, entre outras pessoas, uma atuação do então chefe dele, o ex-presidente da República. Eu estou dizendo tudo isso porque é algo também inédito, um suposto líder de organização criminosa ser o principal delator. Vai delatar para os lados ao invés de delatar para os lados e para baixo, exatamente. E aí, em especial, as relações, o que seria para cima, seriam as relações de poder. Então, eventualmente políticos, eventualmente magistrados, se houver ou não, integrantes do governo ou não, governadores ou não. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. O outro ponto que dificulta uma delação premiada do caso do Daniel Workar é que existe já muita informação. Então, esse é um fator que é um fator complexo para a defesa dele. A defesa dele tem que ir além de todas as informações que hoje a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República já têm à disposição. Foram várias fases deflagradas de operação mirando pessoas envolvidas no caso do Banco Master. Então, a delação premiada, quando já se tem muita informação, ela fica mais difícil. Ou seja, tem que se esforçar muito para provar que tem algo útil a ponto de o benefício que ele vai receber lá no futuro, de fato, vai valer a pena para ele. Então, eu estou falando tudo isso porque agora é uma fase de provação. A defesa tem de convencer os investigadores, os integrantes do Ministério Público Federal lá na Procuradoria-Geral da República, de que o que está sendo apresentado nesse pendrive, esse detalhamento, vai de fato ajudar nas investigações para que as investigações avancem e peguem quem não pegou ou descartem quem havia pego. Então esse é um dos principais pontos. E aí agora começa um trabalho minucioso de análise. Caberá aos delegados, a equipe da Polícia Federal e a equipe da Procuradoria-Geral da República, subprocuradores e os procuradores que fazem a atuação, junto com, inclusive, promotores que são designados para atuar lá na PGR, eles vão analisar tudo que eles têm da investigação e tudo que foi passado pela defesa do Daniel Workar. Por que isso é importante? Porque pode ser o que essa proposta apresentar ou ajude muito, ou ajude mais ou menos, ou não ajude nada. Se não ajudar nada, enfraquece muito a possibilidade de essa delação sair do papel e, de fato, beneficiá-lo e corroborar para as investigações, não prospere. Então, esse é um ponto importante. Vou citar o caso, por exemplo, do Maurício Camisotti, que a gente trouxe ontem aqui. Há uma tendência de que é um caso envolvendo um dos principais nomes do escândalo do INSS que não prospere, porque há uma avaliação de que há lacunas, de que não há elementos suficientes, porque a delação, e o Elijona sabe muito bem disso porque acompanha há muito tempo, a delação ela se fia em 3 pontos. Ineditismo, Sim. O patrimônio que vai ser apresentado como, por exemplo, você ressarcir os cofres públicos. Uma garantia para cobrir o prejuízo que foi feito. E o terceiro ponto são elementos que corroborem as provas. Então, esses 3 pontos precisam estar preenchidos, se não totalmente, mais do que na metade, para que, de fato, essa proposta de delação pare em pé. Tudo isso que vai ser analisado a partir de agora.